Fala galera! Hoje eu vou falar sobre a terceira etapa da minha trajetória, que eu dividi ela mais ou menos em 3 etapas. Esse é o terceiro vídeo. Tem um vídeo que eu falo como eu entrei na Companhia Energética de Brasília, tem um vídeo que eu falo como eu fui para a Polícia Militar, e também tem um vídeo que eu falo, que é esse aqui, que eu vou falar sobre como eu entrei no Senado Federal, que para quem não sabe eu sou policial legislativo lá, entrei agora esse ano. E sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. A primeira vez que eu ouvi falar de concurso do Senado Federal foi no ano de 2012. Eu ainda estava na faculdade e um colega, foi 2011, final de 2011 ou 2012. Um colega havia falado que ele iria fazer o concurso do Senado Federal. Na época, se não me engano, era para analista de TI, porque eu sou formado em rede de computadores, na área de TI. E ele queria fazer esse concurso e falou assim: vamos fazer? Eu lembro que na época, quando eu estava saindo ainda da faculdade, pensei um pouco, falei, cara, nem saí da faculdade ainda. Eu já havia tentado fazer um concurso do IBRB na época, para analista de TI também. Eu fui mal no concurso e acabou que naquela época eu fui mal na faculdade também. Eu pensei assim, não é a hora, você pode fazer, eu não vou fazer. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar de um concurso do Senado Federal. Se meu colega fez a prova, ele acabou não passando. O concurso foi muito concorrido na época. E depois desse tempo, não passou pela minha cabeça fazer concurso do Senado Federal. Só que, mais ou menos no ano de 2016/17, começaram os burburinhos de que o concurso do Senado Federal iria sair, e eu pensei, é um concurso bom para se fazer, excelente para se fazer, só que quem quer passar nesse concurso tem que começar a estudar agora. Então, eu procurei notícias sobre o concurso Senado Federal, achei o fórum concurseiro do Correio, né, Correio Web. Entrei lá no fórum, comecei a ler umas notícias, o pessoal falando que ia sair, alguns cursos começaram a falar que ia sair. Achei um grupo no WhatsApp de pessoas que queriam fazer concurso, para o Legislativo, né, um grupo em 2017 que eu entrei. E então eu comecei estudando um pouco para o concurso Senado Federal. Só que, a princípio, eu iria fazer a prova para analista de processo legislativo. Eu comecei a estudar, cheguei até a fechar o edital aí, comecei a ter um estudo mais firme, né? Só que o concurso acabou que não saiu. Como vocês viram nos outros vídeos, a empresa que eu trabalhava, começaram as notícias que ela seria privatizada, e eu decidi fazer um concurso para a área policial. E eu pensei, eu preciso de um concurso mais fácil para agora. E eu pensei, Polícia Civil do DF para a gente, ou Policial Militar do DF para praça. Falei, o que sai primeiro eu vou. Acabei passando na Polícia Militar. Nisso, comecei o curso de formação da Polícia Militar e pensei, tudo bem, agora esse problema está resolvido, vou voltar para o concurso do Senado Federal. Né? Só que durante o curso de formação, esquece, você não consegue estudar. Eu não consegui estudar. O curso de formação eu comecei no dia 3 de junho de 2019, acabei no finalzinho de 2000, no iníciozinho de 2000 não, final de 2019 mesmo. E no final de 2019 saiu o projeto básico do concurso do Senado Federal. Eu não lembro o mês, deve ter sido por volta de outubro ali, não lembro especificamente o mês, mas eu lembro que eu pensei, eu estava no final do meu curso de formação, falei, agora não vai dar para mim, porque o concurso vai sair, eu vou ter terminado o curso de formação, o edital vai sair, não vai dar tempo só de estudar no pós-edital, não é para mim esse concurso. Mas, no projeto básico, estava previsto que todos os cargos teriam provas de título. E eu pensei comigo, eu tinha apenas o nível superior na época, eu não tinha nenhum título de pós-graduação, e eu pensei, se houver prova de títulos para todos os cargos, e lá estava incluído inclusive para policial, até então não pensava fazer para policial legislativo. Eu pensei, eu entro no concurso para analista, não vou ter, eu faço ali a prova, tudo bem, eu posso ir bem na prova objetiva, não é discussível, mas eu não tenho nenhum título. Diversas pessoas que talvez que possuam pós-graduação, pós-graduações, né, mais de uma, mestrado, doutorado, vão acabar que vão me passar. E não acho uma boa estratégia. E até então, o concurso para policial legislativo ainda era nível médio. Aí eu pensei, como está previsto também prova de títulos para policial legislativo, então, o que seria que eles cobrariam como título, né?
talvez meu superior seja um título. Eu falei, pode ser que seja. Então, eu já teria um. Talvez daria tempo de fazer alguma pós-graduação, já seria um segundo título. E o terceiro título possível que eu pensei para policial, caso houvesse, né? Seria tempo de serviço. Eu falei, pera, eu sou policial, então eu ainda ganharia esse título. Eu falei, então talvez seja melhor eu migrar de analista para policial, porque eu acho que aqui eu tenho mais chance. E aí eu decidi migrar meu estudo. Saí do curso de formação, fui para o meu batalhão e pensei, vou começar a estudar para policial. Aí eu comecei a estudar para policial, mas foi um estudo bem assim, estuda, não estuda. E o que aconteceu? Veio a pandemia. Suspenderam todo o processo ali do concurso. Já tinha uma comissão formada, a comissão foi desfeita e o concurso saiu de vista. Nesse tempo, eu não consegui estudar direito. Estava um pouco parado, estava um pouquinho parado. E eu fiquei assim, mais ou menos, até o final do ano de 2021. Não, até o meio de 2021. Ali no meio de 2021, peguei firme, comecei a estudar de novo. E fui até dezembro estudando. Dei uma pausazinha em dezembro, né? Porque não tinha nada em mente ainda, não tinha nada à vista, aliás. Em mente já tinha que era concurso para a Polícia Legislativa. Já tinha migrado essa época. Não tinha nada à vista. Só que, se eu não me engano, foi no dia 27 de dezembro de 2021, saiu o edital para o concurso da Controladoria Geral da União, que era da CGU. E tinha um cargo, né? Lá, que eu não tinha visto a princípio, eu não tinha visto. O cargo, ele era auditor de controle interno, especialidade controle e correição, se eu não me engano. Esse cargo não havia me chamado a atenção. Eu falei, tem auditor com policial, não tem nada a ver. Só que, quando eu olhei as matérias, tinha muita coisa que caía em concurso policial. E a prova era uma prova complexa, era uma prova difícil. E eu pensei, olha, se eu quero fazer um concurso do Senado Federal, eu não quero correr o risco de pegar de cara uma prova difícil, sendo a prova o meu objetivo final ali. Talvez seja bom fazer esse concurso, como o Senado ainda não está à vista, talvez seja bom fazer esse concurso só para experimentar como é que é uma prova de alto nível. O que eu fiz? No dia 2 de janeiro, eu comecei a estudar para a CGU, do zero. Eu comecei a estudar para a CGU, pós-edital total. Tinha matéria de português, se eu não me engano, agora eu não lembro se tinha raciocínio lógico, mas eu tenho certeza que tinha direito penal, processual penal, tinha direito constitucional, direito administrativo. Era uma prova da FGV e Senado já estava praticamente certo que seria FGV. E uma coisa que eu achei muito interessante é que seria uma redação de 90 linhas. Eu nunca tinha feito uma redação de 90 linhas e outra de 15 linhas. Falei, esse é um desafio bacana para começar a engatar ali para o Senado Federal. A prova, se eu não me engano, foi no meio de março, talvez dia 20 de março, alguma coisa assim. E eu pensei, vou estudar para esse concurso. Como é que era o meu método de estudo? Matérias como português, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal. Essas matérias eu estudei só por questões, porque eram matérias que eu já dominava. Então, eu estudei só por questões. E ali eu implementei algo que eu acho que foi a virada de chave para mim. Foi o caderno de erros. O que eu fazia? Eu estudava, ia resolver questões, chegava lá na questão, errei, a resposta que eu errei, a resposta, não a pergunta, a resposta eu colocava no caderno de erros em forma de tópicos. Por exemplo, no meu primeiro estudo daquela matéria, minha primeira questão que eu fui resolver, eu errei, eu colocava lá. Caderno, vamos dizer que seria direito penal. Coloquei lá no meu caderninho. Né? Caderno de direito penal, isso aqui é isso, isso e isso. E ponto. Era um tópico. Às vezes dava 3, 4 linhas. Coisa curta. Fui resolvendo a questão, errei mais uma. Colocava outro tópico. Eu não sabia o que estava perguntando ao ler. Mas eu sabia mas aquele conceito já entraria ali na minha mente. Eu revisei só os meus erros. Eu não revisava o que eu acertava. Eu não fiz resumos. Não fiz isso. Mas eu estudei muita jurisprudência pelo dizer do direito, muita jurisprudência mesmo, de constitucional, administrativo, penal e processual penal. Na prova da CGU caía direito civil, processual civil, direito empresarial
mas eu não estudei, eu estudei essa parte, sim, estudei teoria, mas eu não olhei jurisprudências a parte disso aí. Eu olhava as jurisprudências que tinham no conteúdo. Direito penal, processual penal, constitucional e administrativo, eu ia lá, eu tinha tudo de jurisprudência, além do que estava no material, eu ia lá, pegava as mais recentes, todas as que eu via. Não me interessava para mim se não estava no meu conteúdo ali, eu não queria ficar fazendo análise do que tá, do que não tá. Era mais fácil eu ir olhando todas. Eu pegava tudo, direito processual penal, vem. Direito penal, vem. Direito constitucional, vem. Eu ia anotando todas as jurisprudências. Eu sei que eu peguei jurisprudência pra caramba de 3 anos passados. Eu tava safo de jurisprudência. E uma coisa que foi um diferencial para mim também foi a lei seca. Tinha muita lei de concurso, muito. Eu acho que passava de 30. Eu fui na tabelinha e eu fui marcando as leis que eu ia lendo. Eu passei ali diversas leis, várias vezes. Eu marcava ali no meu PDF. Depois eu voltava nas partes marcadas, eu fazia comentários no PDF. E isso me ajudou demais. Resumo da obra. Eu fui para a prova da CGU. Eu fiquei ali uns 5 pontos de corrigir a minha redação, mas para mim foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória, porque era um concurso que o salário era mais de 18 mil reais, certo? Remuneração de 18 mil reais. Concurso de nível dificílimo. E eu estudei no pós-edital, nunca tinha imaginado que eu iria fazer um concurso da área de controle na minha vida, até o dia 2 de janeiro que eu decidi me inscrever. E eu pensei, fiquei a 5 pontos de ter a redação corrigida, isso para mim foi uma grande vitória. Aí o que eu fiz? A prova, se eu não me engano, foi no dia 20, alguma coisa assim, no final do mês ali de março. 4, 5 dias depois, eu voltei para estudar para o Senado Federal. Aí eu comecei firme. Do dia 27 por ali, de março, até a data da prova do Senado Federal, que se eu não me engano foi em novembro, agora eu não lembro a data exata de novembro, eu não falhei um dia de estudo. Eu estudei todos os dias. Quando eu falo todos os dias, é todos os dias. Teve dia que eu fiz mais de 10 horas, mas assim, foram pouquíssimos dias que eu fiz isso, e tiveram dias que eu fiz 15 minutos. De estudo, sim, 15 minutos. E 15 minutos era assim, eu chegava morto, cansado do trabalho, eu trabalhava como policial, atendendo a ocorrência na rua, né, então isso cansa muito. Chegava morto, cansado, sentava, abria um site de questões, resolvia 2 questões, fazia um registrozinho que eu fiz no Instagram na época, para registrar tudo, eu registrei todos os dias que eu estudei, postava um resuminho lá, ia dormir. Só pelo hábito eu fiz isso, mas eu estudei todos os dias e eu acho que isso também foi um diferencial para mim. Como eu fazia para estudar? Eu trabalhava em escala. Eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 7 horas da noite. Eu trabalhava um dia sim, outro não. Certo? Foi um dia sim, outro não? Sim, um dia sim, outro não. E no dia que eu trabalhava, que eu entrava às 7, eu acordava às 5 horas da manhã, eu estudava até 6. Estudava ali, eu fazia. Principalmente, eu estudava coisas que não exigiam muito de mim ali no dia que eu trabalhava. Porque não dava. Não dava mesmo. Eu já acordava cansado, meio com sono. Até que eu pegava o jeito ali, tinha passado 20, 30 minutos. E eu não tinha o que fazer, tinha que estudar, eu estudava ali o que dava. Às vezes eu chegava do trabalho. Raríssimas vezes eu conseguia estudar 1 hora, certo? Então eu já tinha 2 horinhas às vezes ali no dia. Mas geralmente era meia hora, 40 minutos. Eu estudava o que dava. No almoço do meu trabalho, o que eu fazia de vez em quando dava, porque tinha dia que não dava nem para almoçar. Pegava uma ocorrência e não dava, mas geralmente dava. Eu almoçava muito, muito, muito rápido. Eu ia lá pro carro, levava meu notebook, tinha um local lá que tinha um Wi-Fi próximo, entrava no carro, abria meu notebook e estudava, assim, às vezes 10, 20, 30, com muita sorte dava 40 minutos, certo? E depois eu voltava a trabalhar. Uma coisa que eu não fiz foi deixar de trabalhar para estudar, isso não. Mas no almoço eu aproveitava antes de trabalhar e depois que eu voltava. Aí no outro dia que eu não trabalhava, aí eu acordava, por exemplo, tinha dia que eu acordava 5, mas não era geralmente, às vezes eu não conseguia acordar 5 horas, eu estava muito cansado, acordava 6, 7 horas e já começava a estudar. A minha rotina era estudar. Era estudar, 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 estudar mesmo. Eu não deixei de ir na academia, nenhum momento, porque, não, minto, na fase final eu deixei sim. 2 semanas antes do concurso eu parei de ir à academia. Mas eu, até 2 semanas antes, eu ia praticamente todos os dias à academia, porque me fazia bem, e eu queria estar preparado para o TAF também. E nisso eu não parei de ir à academia.
tentava ir dormir o mais cedo possível, ali 9 horas da noite, eu já estava fazendo todo o ritual ali para ir dormir, para eu descansar. No outro dia, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, tinha dia que dava, tinha dia que não dava, mas foi muito difícil, mas eu estudei todos os dias. Resumo da ópera foi que eu tirei 73 pontos na prova objetiva, com as anulações eu fui para 74. E como é que foi a prova? Nós tivemos a prova objetiva com... Agora eu não lembro a quantidade de questões, mas eu lembro que valia 100 pontos a prova, de um modo geral. Questões da parte específica valia 2 pontos, questões da parte básica valia 1 ponto. Eu lembro que eu cheguei na prova e a prova não estava muito difícil, mas também não estava fácil, que é prova do Senado. Uma tática que eu usei, inglês. Inglês eu abri mão e foi bom porque na prova vieram 7 questões. Eu acertei 3 das 7. Tinha gente que já foi professor de inglês, acertou 4 das 7. Então o abandonar o inglês da FGV para mim foi bom. Porque inglês da FGV é uma caixinha de surpresa igual ao português. Português, eu resolvi questão, mais de 1000 questões da FGV, eu consegui pegar o jeito da FGV. Se eu fizesse ali entre 65% e 70%, para mim estava ótimo. Eu não lembro quanto eu fiz, eu acho que fiz 70% na prova do Senado, 70% de português. Raciocínio lógico, acertei umas questões tranquilas, foi bom. Caiu uma questão da FGV que só a FGV cobra daquele jeito. E eu fiz questão de ver esses pontos da FGV, que ela cobrava de forma diferente. A questão caiu. Tivesse professores e outras bancas davam um outro gabarito, eu sabia que a FGV dava daquele jeito, acertei a questão, a FGV não anulou essa questão, não anulei. E aconteceu uma coisa comigo que foi meio desesperador, 2 coisas, aliás, no dia da prova. Eu peguei um folhetinho de um cursinho, e nesse folhetinho tinha umas dicas de última hora ali, né, de porta de prova, que eles chamam, e eu li a dica de um professor bem renomado, ali na área de jurisprudência, se eu não me engano, na área de processual penal ou de penal. E a jurisprudência que ele estava... a dica que ele estava dando era uma dica que ia contra o que os outros professores ensinavam, mas esse professor era muito bom, o senhor renomado. Eu falei, caramba, eu já tinha visto esse posicionamento dele, já tinha visto o posicionamento dos outros professores, até então eu falei, eu vou pelos outros. Mas eu peguei aquilo na prova, sabe? Eu senti que aquilo era um sinal pra mim. Eu falei, pô, tô vendo esse negócio aqui, será que não... Não, vamos ver, né? Vai que cai esse negócio na prova. Cheguei e estava uma questão idêntica que o professor tinha falado. E tinha alternativa na questão, que era múltipla escolha. Tinha alternativa dos professores, eles passavam, e tinha alternativa que esse professor passava. O que eu fiz? Eu fui na do professor. Resultado, eu errei. A questão eu perdi 2 pontos. Deixei de ganhar 2 pontos, aliás. Isso, pra mim, foi horrível, né? Mas o pior ainda estava por vir. O pior de tudo foi que eu peguei uma questão da área de informática. Para mim, informática sempre foi tranquilo. Eu só resolvia questões, uma questão que eu tinha certeza, e passei errado o gabarito para a prova, ou seja, menos 2 pontos. Eu perdi mais 2 pontos, deixei de ganhar mais 2 pontos. E quando eu saí da prova, que eu tinha visto... Assim, até então eu não sabia aquela questão do professor, não sabia que eu tinha errado. Mas quando saiu o gabarito preliminar, eu falei, pronto, eu acho que eu tô fora por causa desses 4 pontos que me faram muita falta, né? Eu tirei 73, eu ficaria com 77. Falei, pronto, vai ser essa a diferença. Graças a Deus não foi. Mas eu fiquei bem chateado, eu fiquei muito desesperado na época. Não sabia se entrasse, se ia dar certo. Mas deu certo. Tivemos 2 redações de 20 linhas. Uma redação foi de direitos humanos. E ninguém esperava essa redação. Foi difícil fazer essa redação. A prova foi num turno só, foi prova objetiva e 2 redações no mesmo turno. À tarde eu fiz para analista de processo legislativo. Fui sem estudar. Eu consegui a façanha de não ser eliminado na prova objetiva, mas eu não consegui ficar entre os 300 primeiros para terem corrigido a minha redação. Isso eu não consegui fazer. Mas para mim foi uma grande vitória também não ter sido eliminado na objetiva, sem estudar nada ali, só com conhecimento que eu já tinha de alguns anos, que eu já tinha fechado edital para analista. Eu achei bem legal. Mas, voltando à prova que eu fiz, eu peguei e consegui me enquadrar ali entre os 300 primeiros para ter minha redação corrigida. Isso para mim foi uma grande vitória. E na redação, tinha uma redação de penal, processor penal ali,
que as notas não foram altas. A maioria das pessoas não tirou nota alta. E o que aconteceu comigo? Eu fiz muita redação no Senado Federal. Teve semanas de eu fazer uma redação por dia. Eu fiz mais de 50 redações. Todas as redações de cursinhos que eles passavam ali eu fiz. Paguei professor para corrigir redação. Paguei cursinho especializado em redação. Fiz muita redação, estava preparado. E quando saiu a minha nota da redação de processual penal, eu não concordei. Eu tirei, na de direitos humanos eu tirei 95% da nota. Na de direito processual penal eu não tirei 55% da nota. Eu não estava com nota assim, baixa de redação. Entrei com recurso e paguei um cursinho aí especializado. Não é um cursinho, eles são especializados em correções de discursiva. Paguei muito caro para entrar com recurso nessa discursiva. Resumo da ópera. Fizeram um recurso muito ruim. Já estava na hora de apresentar esse recurso, apresentei o que eles me deram, eu não ganhei nada. Nada nesse recurso. Fiquei muito chateado com isso, com o cursinho. Com essa empresa, aliás, não é um cursinho com essa empresa. E eu não ganhei nada na redação. Eu tenho certeza que talvez se tivesse feito um recurso melhor, talvez eu ganharia um pouquinho. Se eu tivesse ganhado um pouquinho, eu não tinha passado todas as dúvidas que eu passei pensando se ia ser nomeado ou não. E isso é complicado. E nisso, passou a redação, não fui eliminado, isso já foi bom. Fiquei ali e veio a heteroidentificação, que eu fiz para cotas, né, como cotista. E veio a heteroidentificação, sendo heteroidentificação no início, eu fui conseguindo galgar algumas posições. Veio o TAF, galguei mais algumas posições. Veio o psicotécnico não reprovou ninguém. E vieram os exames médicos também, e eu galguei mais algumas posições. E depois disso, pelos comentários, né, sobraram 180 pessoas no final, 180 aprovados ali, né, no concurso do Senado. E os comentários na época eram, né, todo mundo. E depois de um tempo começou-se ali um burburinho de que já iria nomear a primeira turma. E a primeira turma foi com 55 pessoas. E se tiver, aí isso foi em 2023, mês de 2023. E eu pensei, com o tempo, se tiver mais uma turma de 55, eu posso ser nomeado nessa próxima turma, mas eu seria ali bem no finalzinho da segunda turma, né? Só que nesse meio tempo aconteceu uma coisa que me deixou bem na dúvida. O que aconteceu? Voltaram 2 candidatos subjúdices na minha frente, 2 cotistas subjúdices. E o que aconteceu? O Senado publicou, a FGV publicou um edital dizendo que aquelas pessoas tinham voltado e que era para considerar a recolocação de todas as pessoas que estavam para trás. Eu pensei, então quer dizer que eu caí mais 2 posições? E caindo 2 posições, eu ia ficar o primeiro cotista de fora da segunda turma, caso fosse 55 pessoas. E isso tirou meu sono durante bons meses. E saiu mais ou menos por volta de agosto, setembro de 2023. Eu fiquei mais ou menos até janeiro de 2023 sem saber se eu seria nomeado ou não. Porque eu pensei, como é que será? Eles nomeiam vaga espelho, não é vaga espelho. E eu fiquei nessa dúvida. Eu conversei com um advogado para saber o que seria o certo. Eu sei que no final de no início de 2024, me deram a certeza de que essas pessoas só seriam nomeadas ali se o processo deles fosse especificamente que a sentença sair especificamente falando que eles deveriam ser nomeados. Eles não tinham essa especificidade na sentença. O advogado olhou, falou para ficar tranquilo, fiquei tranquilo. E começou-se um burburinho de que sairia uma segunda turma ali em 2024 e que seriam por volta entre 50 e 60 pessoas. A gente não sabia se seria 50 ou 55. Eu precisaria que fosse 55, pelo menos, né? E nisso foi passando o tempo e começaram a falar, não, vai ser 55. Aquelas especulações, a gente não sabe. Só sei que eu estava trabalhando no batalhão e nessa época que eu estava trabalhando, a escala mudou. Eu entrava às 14 e saía 2 da manhã. Eu estava trabalhando, era um domingo. Nisso eu já tinha passado dias e dias
indo dormir depois da meia-noite, porque eu ficava olhando o diário oficial para ver se a nomeação ia sair. Se a nomeação ia sair, se a nomeação ia sair. E eu lembro que a nomeação não saía. Nossa, era muito ruim. A nossa escala tinha mudado e eu entrei esse dia 14 horas, nesse domingo às 14 horas. E fomos trabalhar e eu não esperava muita novidade não, né? Tava falando que a gente sabia que tinha os burburinhos que estaria próximo, mas a gente não sabia a data exata. Trabalhei, normal, foi um dia bem agitado, inclusive. Quando foi mais ou menos meia-noite, paramos no batalhão para jantar. Eu tinha levado a marmita. Parei, fui arrumar minha marmita e nós tínhamos um grupo no Telegram. E eu só vi uma colega falando assim, saiu. Aí eu falei, meu Deus, saíram as nomeações, mas eu não sabia, tinha certeza se eu estaria ou não. Aí eu falei assim, vamos ver. Tremendo, eu fiquei calado, tinha vários colegas lá. Os colegas sabiam que eu já tinha passado no concurso do Senado, mas eu não tinha precisado data para ninguém, porque é ruim esse negócio que você fala que será uma data e a data não vem. Nossa, falaram tantas datas que seriam prováveis de nomeação, sabe? Que a gente não sabia, eu falei, não vou falar para ninguém. Só umas pessoas muito, muito próximas que sabiam. E falou assim, saiu. Eu tremendo, abri meu celular, respirei bastante e dei ali um localizar para ver se eu achava o meu nome. Coloquei Lopes e achei lá meu nome, Rafael Lopes. Nossa, isso aí já foi muito bom. A fome já passou, mas eu terminei de jantar, isso era mais de meia-noite. Liguei para meus pais, acordei todo mundo, falei que eu tinha sido nomeado. Foi muito, 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 muito bom. Aí trabalhamos ali o restinho da noite, né? Às 2 horas da manhã eu saí, cheguei em casa, avisei pra minha namorada que a gente tinha, que eu tinha sido nomeado, né? Nós moramos juntos já tem um tempo. Avisei e eu falei assim, eu vou no Senado Federal. Vou lá do Senado porque eu quero dar uma volta, quero ver, quero curtir esse momento. Peguei o carro, ela com sono ainda, mas ela ficou em casa, não quis ir comigo não. Peguei e fui lá. Fui lá no Senado, parei lá, acho que 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, parei lá, fiquei olhando. Eu até pensei, pô, o pessoal deve pensar que eu sou louco. Parei lá, fiquei admirando e falei, pronto, aqui acabou mesmo a luta. E nisso começamos a correria para ser nomeado. Eu corri muito, que eu fui nomeado, isso foi numa segunda, na quinta-feira eu fui nomeado, corri atrás da documentação, fui nomeado. E a posse coletiva mesmo seria na outra semana, né? Mas eu fui nomeado antes, consegui conhecer as pessoas lá, que já estavam lá dentro antes, alguns colegas foram nomeados também, e essa foi a minha história no Senado Federal. Eu não entendo no Senado Federal. Beleza? Eu espero que essa série, contando a minha trajetória, possa ajudar vocês, tá bom? Que seja proveitosa, que possa ajudar vocês aí a tirar proveito e perseguir o sonho de vocês também, o cabo do sonho de vocês. E é isso, essa foi a minha história, minha trajetória. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você não é membro do canal, seja membro, porque eu lancei um PDF muito legal para o TSE unificado, com 294 questões, muitas páginas de conteúdo. Então, quem é membro do canal está tendo acesso às aulas de forma muito antecipada neste momento. Neste momento não, né? Porque esse vídeo vai ser essa semana que vem. Mas no momento que eu estou gravando, já tem 4 aulas para os membros, certo? Que só sairão ao longo da semana para as pessoas que não são membros do canal. E é isso, tá? Se torne membro do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Comente o que você achou aí, curta esse vídeo para ajudar o canal. E é isso aí. Valeu, galera. Falou, até mais.